Aí a criminalidade embutida no que camuflaram de ciência, quem justifique o corpo que responde entre veneno e dosagem, fazer render, justificar causa e efeito das coisas que reagem em totalidade, é algo absurdamente sério, mas as relações entre o que virou trânsito pró-deslógico, lógico que é SP, instintivas conveniências, entre o que virou ainda é, e mais é, crimes de guerra constante, a quem justifica ninguém sabe, ninguém viu, e dizer que não tem nada a ver com isso, coitadinho, esse não faz isso, esse é o feinho, esse é o magrinho, esse doentinho comum, entre aliciação, pedofilia, estupro, aborto, toda forma de crime, entre tráfico de tudo, a quem justifique vida para um e morte para outro, racismo, paradoxo do racismo, o paradigma da putaria total e do swing, o que vira o direito de liberdade etiquetado. Entre assim, o corpo responde a um prazer tal, mas o que é pejorativizar e não pejorativizar de fato? Se pudesse, também faria. Então, não é o que virou questão. O que cabe nos buracos da pessoa para dizer o que vira. Instinto somatório estimulado da parte de quem são praticantes e não praticantes, sobre a gravidade de atacado, quando vareja e o que vira. Achado aleatório e entre grandes sociedades a quem justifique regimes e desregimes. É absurdamente grave a quem atribuir comunicação direta, ministério direto, prevenção, cura, o pacote assintomático tolerável, né? Então, a condição do tráfico de remédio e a gravidade entre o praticante e não praticante, o que virou dosagem medicamentosa, tudo isso é absurdamente grave. Então, eu volto a retratar situações do que é contar é problema não contar, o que é conveniente, o que eu acho inconveniente numa classe, o que virou conveniente aqui em Bicho Gente, dizer, tendo matéria-prima corpo, o que vira e entre coisas. A quem atribuir direitos e deveres humanizados é aquilo que virou uma regra. Isso aqui não é tocante. Isso aqui não é tocante, cada vez mais tocante. O que está virando prática? A quem justifica a habilidade de técnica afunilada, esse muito mata, a conveniência, que ele finge que é só um bichinho. Ganhou uma medalhinha porque salvou, e aqueles outros não podiam nem tocar. Né? O que virou conveniência para dizer que qual que é usado e quem tem que pagar? Porque já não paga ou mal faz entre pagar e tocar, o que vira? Recurso sustentável quando a coisa explodir, deixa a poeira baixar. E não necessariamente a quem tem culpa explodir tudo, né? Então, o que virou paradoxo do cu, relação heterotrófica, a gravidade colocada aqui em academias, que são ciências e letras, direitos e deveres, é a questão da regra, de dizer a quem é exceção, vira atalho e dimensividade a quem morte e vida, que justifique que tem que pagar. Novinhos que não são mais novinhos, velhinhos cada vez mais delinquentes, né? Então tem muita coisa em pauta, e o que eu coloco como tudo te convida, né? O que virou uma amostrologização de fé literalmente específica, né? O que é se quebrar inteira, se sinta demônio, se faça Deus, se faça céu. E o que está de errado? Olha de fora, olha de dentro e toma tudo isso para você. Agora pergunta onde está o erro. Qual bicho? O que a gente? Como que fizeram revelar? Como que fazem transcender? No mínimo, menos porcosamente. Aparentemente, tudo tem e tudo funciona. Você liga a televisão, as especificidades alimentares, medicamentosas, tudo. E outros utilizam tudo a estimular a maior fidelidade possível entre a negligência, que é intervir e não intervir, em teoremas de quatro paredes, e mesmo o que virou monoteísmo e nem monoteísmo, quando monoteísmo, entre o que dataram monogamia e poligamia da porcosa quatro paredes, aonde o que são os ramos de corrupção, fingidos solteiros, quais que são fingidos bem casados, entre lavagem de dinheiro enorme, quais que são os passivos e os ativos dos trânsitos absurdamente velozes, sobre imóveis, lavagens de dinheiro, coisas caras, que não estão nem aí e não tem nada a perder, e não a quem justifique dizer que eles não são velozes em cobrar, matar para herdar e processar, né? Eu dizia, alguém faz, se não for assim, gente é dono disso tudo, ou mata tudo, ou proíbe isso, aquilo, que o que virou a quem justificar a percepção subatômica como macroatômica, o que virou um convite periodizatório, quando você recorta, mas chega nesse momento, o que você tem que fazer? Aparentemente a cara do sujeito está funcionante, está limpa, se fudeu ou não fudeu, você está com alguma doença que vai te passar imediatamente, a quem justifique doenças oportunistas inocentes, e o que é entre
peso corporal, instrumentos e máquinas, e dizer se não fosse comida, e a quem justifica a comida e não comida, é atividade qualquer uma e não está errado. Um joguete de que vai morrer mesmo, que se pudesse mais roubavam, imagine se tivessem feito, e caso soubessem, com bomba até eles. Então nós temos empurrando com a barriga. A quem justifique com barriga ou sem barriga, entre volume e não volume, a quem resistência e frequencialidade definidora, quando isso vira de fato paradoxo da física, a quem educar em totalidade, o que virou? Laica e deslaica de químico como reagentes ou QSP, entre paradoxos e não paradoxos, quando a coisa sideraliza, apontar química e, desentedadeamento, pró-desabstratual, que fato, atofatifica, a materialidade sustentável entre campos tais que viram o que é apontar praxes parcial, sobre o contexto de faltaturas, profundidades e laterolateralidades, quando algum quadrado intersticial nem observável ou achado observável não tocante facilmente da distância, o que convida máximas e mínimas a operar entendimento periodizatório em totalidade, materialidade matematicível, mas o que é a exata a humanização, a causa e efeito da humanização, as relações politizadas, naturalizadas, em que momento vira comunicação politizada, religião e não religião, o que se permite humanizar e o que se permitiu, entre sacramentalidade perante as propriedades fundamentais, repetição, acerto e erro. Pô, mas isso aqui, o sujeito nem era um macumbeiro, nem era um cheio disso, mas na repetição isso aqui aconteceu de novo. Então o que vira? Caracteriologizar, percepção de sentido, convite de sentido transcendental, o que opera frequencialidade tal, que virou linearidade aterrizada, campos menos deslocatórios, e que é a deslocação tocante e não tocante, deslocamento compensatório, tipo faça-se hipertrofível, não tocante, faça esportivizado, não de resultado, recreativo, amador, profissional, não profissional, industrial, pela lógica da coisa, tudo operacionaliza todas as especificidades, a quem justifica exatos humanos e tudo está em tudo, então virou o que é? Paradigma e paradoxo da multidisciplinaridade, a quem justifica casa, rua, trabalho, um corpo nu, um corpo vestido, a operacionalidade direta entre expectativa, datação, idade metabólica, biológica, genético, o que virou laica geneticível, o que virou linearidade inteligente entre modernidade reparadora, dizer até onde beleza de causa e efeito, quem vê cara não vê coração, o que virou questão aparentemente aceita pela imagem de fora e não necessariamente como de fato permitem e se vendem a operar a etiqueta da festa, caso tivessem em casa. Quem pergunta é quem responde, indo e vindo, entre abduções e desabduções, de fato, o que se consagra pilarização de igreja, e dizer que fica mais fácil para quem está fora, quem não tem nada a perder, mais fácil carregar, mais habilidoso é quem justifique, dizer que é cego, nem percebe o que tem, ou é um bobado, é alienado, acredita nisso. Nós temos questões minuciosas, inclusive sobre campos cientificíveis, degenerativos ou que tomam fardos tais, do que virou ciência, estimulada entre evolução, relatividade, não necessariamente ateísmo, que sobra colocar como ateísmo, entre a quem testemunho e verdade, que operaram minuciosidade enxergativa, quando revelatória, quando conversora, questões tais quando colocamos o que vira máxima, entre a relação da trindade, que independente de substancialidade politizada entre propriedades fundamentais, é o agente corpo que opera a relação perpetuativa de um para um, quando o alto um, quando o inter dois, se fazer um para ainda ter um terceiro a quem justifique a mesma cara ou não necessariamente. E questões minuciosas sobre isso daí, pensando ontem à noite. Quando você falar assim, é a cara do pai, que é o que é uma reversa de José, de Maria, de João, a quem Deus em momento de fração nem tão lembrada, sobre pró-deselementaridade que fato reperpetualiza a estada histórica real, como ida e volta de Jesus, que de fato aqui em Maria, eu dizer que num dado momento ela não pode ser de fora, todo mundo já fode, tem que ser de dentro. Por que deu por de fora? Também é algum bicho, também é gente, também é pedaço de coisa, entre panspermia ou variação tal, quando a gente coloca o que é a fração primeira, entre água, fogo, terra e ar e elementaridades, o que vira de fato um convite,
que é o paradoxo do preto ao branco? Dizer que o Deus é absurdamente enorme, mas é menor. Entre o preto, não necessariamente, antimaterial, mas condições aterrizadas trazem muitas atenções e que o tempo já está colocando, que a merda vem fedendo há muito tempo, que eles não toleram nem entre eles, não deixam de estuprar, não deixam de serem miseráveis, não tem pilares imperativos de ladroagem, de roubo dentro de próprios grupos e aparentemente nem colocados como habilidosos, artistas específicos sempre apontados, pessoas aparentemente, casas pequenininhas de corrupção. E o que eu coloco o fator minha casa como um quadro que quase não existe no mapa, de tão comum que passa a ser quando você colocar, hiperbolizar situações ou mesmo colocar até onde a gente interfere nas coisas aterrizadas, ou o que virou aterrissagem, em que momento virou antes da internet e depois. Dizer que num datado momento a verbo-geronticidade era algo localizado, a oralidade era mais inteligente, né? Tinha mais saúde, assim não era entre as quatro paredes, tem-se toda uma condição aqui em bicho-gente, entre bicho-gente, quem cuida de bicho, imagine se não cuidasse, tem-se todas essas condições, o que vira entre velocidade descabida, quererem melhor ainda se tiver muita gente. O que são capazes de fazer tendo muita gente e não tendo muita gente? Então, o terror real que tem que imperar à luz da inédita Santíssima Trindade, que mesmo nós temos entre minha avó e eu, minha avó materna, e quando a gente coloca assim, é a cara, né? Quando Deus convida a cara a ser anticara, a quem fica o novo preto e o novo branco? Por exemplo, né? Faça-se transparente, ame como amo você, o que eu quis colocar, né? É vantagem para uma pessoa mostrando nua ou não mostrando nua, caso você seja maior ou superior, até no seu momento de ódio, ou que você precisa ter ódio para dizer não aceito mais isso, existe um montante de amor maior que você ainda arrasta, ou dizer, né, quem são variáveis, de céu e inferno perante constante, quando você busca uma coisa sempre acreditando, chega no momento que você ultrapassa a condição de você, o que é ressurreição e seoria, achando que está vivo, está praticamente morto e os outros te matando, e até que ponto o que é heterotrofia reversa e não necessariamente ainda fazer a ação de graça o tempo todo, e a quem justifique Deus permitir estereótipo camuflado ou não, tipo, parece com a cara do pai, mas quem amou fui eu, e amei o pai, e trouxe ao filho, né, para vingar o pai, não necessariamente questões tais, quando em que momento uma somatória de probabilidades é quem justifica incesto e desincesto. Né? Se um morre ou fica, e dizer que o da rua tem que ser diferente não necessariamente, de repente as pessoas encontram pessoas comuns e aparentemente extraordinárias muito parecidas, o que viram simbioses, parasitologias compensatórias, a outra tem que ficar igual a loura que o cara largou, ouvindo algumas questões entre grupos, o que virou, o que viraram questões, estigmas e compensações, e não necessariamente, porque a maioria das coisas não são pensadas nem para condições básicas de continuidade. E sobre questão de julgar ou executar funções e ter que fazer a coisa andar, liberar as cadeias, a quem justifica cadeia aberta e fechada, e explodir discretamente, ou justificar a verdade do Apocalipse, quem disse que Apocalipse é para sobrar? E quem disse que Apocalipse é não para sobrar? E quem disse questões minuciosas sobre toda a exata, quem justifique campos assimétricos protecionistas, dizer que no momento, o que é o paradoxo da inatingibilidade, como da atingibilidade temperatural, até que ponto metemos o nariz onde nós somos chamados, nos tornamos gordos, sem saúde, para atribuir a doença do cu, do anticu, questões, né, o que vira, né? O vender o almoço para comprar janta e em datado momento se tornar cada vez mais desconhecido, tem que ser cada vez mais cara de pau, cada vez menos daqui ou mais daqui, você faça menos daqui porque já era daqui ou não era daqui. O que é a inconsciência do erro da cruz, caso não ser bem criado, caso ser bem criado entre populações e retratar relevância social de subsistencialidade, foda o seu cu, porque enquanto você está com o cu fechado ou está com o cu aberto. E alguém tem que imperar, limpar a cagada de qualquer maneira. Ai, mas o coitadinho, mas o cachorrinho, aí você come esse cachorro, mas não come esse. Você come o filho dos outros e a gente acha que o seu não é fudido igual. Porque se isso aconteceu entre o que você achava que não fudia e você fudendo, onde está o erro? Resgatar aquilo que um tempo você está fudendo, reage muito fudendo, veio de você, por que aquele pedofilizou, você não viu, onde você estava? Que entre o que virou igreja e não igreja, o golpe sobre propriedades fundamentais,
Onde estivemos, escassos e não escassos, de atribuir negligência para terem bens que nem sempre reagem à condição humana do nu ou bem vestido. Ouros, diamantes, deixados históricos, tem que estar em todos os lugares, tem que não estar em todos os lugares, devem ser diluídos e proibidos de serem usados. Penso que muita coisa sim. Então eu penso que uma emergencialidade ouvindo o tempo todo como Deus se camufla e não necessariamente convida pessoas e não necessariamente, né? Como materializa situações e trouxe esse imperativo de Deusa Suprema, que não tem quem tira de mim. Não existirá o observável a se enganar. Por muito tempo, se algum tempo se virá desse convite ao cansaço de se faça imagem de não imagem, que é o paradoxo da imagem. Quando proíbe, qual é a questão? E quando liberam, mas se é no cu do outro, não é do seu, que são questões, né? Quando segredos, mandamentos ou regras reais, não tocante, ou em que momento tocante, ou o outro quis, realmente um casamento tem uma lógica, né? O que é você entrar na fila do cosmos se você realmente se submete a uma condição tal, né? Seu marido morreu por quê? O que fica para quem está vivo? Vale a pena continuar ou não continuar? Em algum momento você tem que fechar as pernas, o que está de errado? Algumas coisas que a minha avó colocava perante os sacramentos, que se o marido morresse, de forma alguma ela teria outro, não faria sentido, ela ia seguir os votos para entender essa missão da vida até o final, né? Ela entendeu que todos cansavam, ou teriam que cansar e entender alguma coisa, agiu com critérios de perdão, ela nunca tirou os méritos de amar o meu avô muito bem, e de nunca se impostou diante, se incomodar de ter que competir com a da rua, só que também o que era a doença daquele tempo, e o que era dizer que tem que fazer por onde o casamento, ela se impostava diante de todas as coisas, mas realmente, segundo a língua delas, ainda que meu avô era uma pessoa maravilhosa, eu não peguei tempo de meu avô ser escroto, e chegou na família depois que aí caga tudo, é quem cutuca o buraco do outro, eu lembro que, mas num dado momento, quem fez os votos de sacramentalidade, onde eu exijo a imagem da minha avó como a Maria da minha casa, prefiro carregar o de Maria Madalena, que já era o que mal fizeram com Maria, e se naquele tempo e nesse pequeno tempo, a quem dizer que em outros momentos já eram eternizadores, ressurressores, pela lógica não eram porra nenhuma. Não teve mais Madalena mal falada do que a Maria, quem justifique homens entre José, as condições revelatórias, ou mesmo o que é a operacionalidade de João, Pedro, ou qualquer cagada total, né? Apóstolos, num dado momento, ficam para vocês e não para mim. Eu fico entre a Santa Ceia de Jesus, o Deus máximo, uma Maria indivisível, que mesmo opera entre questões transcendentais literalmente singulares, e a minha avó materna tem o imperativo de representatividade que só existe ainda agora. A Igreja Católica prestar conta, e não existe outra também, porque a minha avó impõe esse monoteísmo através de mim, antes de mim, comigo, e aparentemente morta, trazendo transcendentalidade assim, literalmente sustentável, que nenhum filho da puta fez. E aí de alguém desacatar minha ordem, que eu mesmo traduzo a verdade real, é impostado para mim, que eu não fique de joelho, eu não tenho que ficar em meditação descabida de joelho, e eu tenho uma operacionalidade absurdamente sistêmica. Esse tratado de despedaçado de infinitivos, literalmente inéditos e inacreditáveis para uma mesma vida, de mesmo ter, não sei se eu fiquei entre o internada, entre o intertudo, dizer que ainda existe alguns infinitivos tais, pode até ser, são homogêneos, heterogêneos, linearizados, tudo parece que foi apresentado para mim, algumas coisas ainda não são, traga-me o controle remoto e eu trago o correntismo temporal, periodizatório interativo, que eu não tenho medo de nada, né? O que apontaram terrorismo ou verdade de fato, que é para resolver uma coisa nessa vida, que se entre trindade vai ficar mal resquício, não vai ficar para qualquer um arrastar e fazer que a SP descabida e achar que de uma forma ou outra a coisa volta para a terra, né? É difícil, se não é o lixo aqui, é o lixo ali, né? Tem questões quando observáveis e quando tocantes, e entre os tocantes de buracos e o fingido de não buraco, a coisa está bem grave. E a regra que garante a liberdade é uma ordem absurdamente absoluta, e ela tem mesmo. Ah, vai morrer inocente. Não, não vai morrer inocente. E por que se é o seu inocente é isso aqui, e o anti-inocente, o entre-inocente? A coisa está precisando, já consegue infidelizar tudo,
com maior nível de sordidez e repetem isso com uma velocidade tão cênica e tão descabida, que isso eu quero a minha Santa Ceia no lugar certinho para eu dizer o que eu preciso recortar, o que já está pronto, o que faltou mais dizer na amostra do dia da malha fina, para eu mandar um recado entre a quem justifique buraco esfinctoral, buceta, cu e pau. Tô prontinha, e isso aqui vale uma fortuna, ó. Só botar na rede internacional aquilo que busca em TV aberta, fechada. Tenho certeza que com a mesma cara eu vou ser vista de infinitas caras. Cabeça raspada, um cabelo cada dia, não necessariamente. Eu trago a novidade do compacto que mesmo está em mim e estaria para todo mundo, não está mais. Em tempo de Maria também já alarmava bastante atenção. E a pandemia? A quem justifique Primeira e Segunda Guerra e show de apocalipse dos ladrões totais, a quem justifique só isso, porque a gente tem que falar assassinos. E quem mesmo tem que se defender, a gravidade de homens e mulheres é tenebrosa. De homens literalmente ateus, inclusive embaixo de igreja, como mulheres que não se impostaram como Maria. A justificar a verdade que caso puderem pagar, e da cintura para cima, quem cintura para baixo, entra a desgraça. Fingida de genética, em limiares de forças multi-escravistas porcosos, absurdamente criminosos. Então só aqui, encaixando uma coisinha ou outra. Tocho.